27º domingo do tempo comum, ano B, Capela da PUC. O que Deus uniu, o homem não separe. Evangelho segundo Marcos. Neste 10º capítulo do Evangelho de Marcos, há uma situação muito interessante. Um homem e uma mulher, adultos, crianças e depois os ricos e os pobres. Cristo inverte todas as situações. Não aceita o domínio do homem sobre a mulher, nem do grande sobre a criança, nem do rico sobre o pobre. Os interlocutores de Cristo vão até ele não para ouvi-lo, mas para colocá-lo à prova. Se não houver um encontro, se não houver uma relação verdadeira, não pode ocorrer nenhum conhecimento. O interesse deles é fazer uma armadilha. Eles querem que Jesus explique Deuteronômio 24, que diz que o marido pode se divorciar de sua esposa se ela fizer algo vergonhoso. Esse texto, no entanto, gera incerteza, porque está sujeito a várias interpretações, e por isso alguns fariseus provocam Jesus. Mas fica claro que Cristo se posicionará a favor da mulher, chegando a dizer o que não está no texto de Moisés, ou seja, que a mulher também pode repudiar o homem, como está em Marcos, capítulo 10, versículo 11. Jesus pergunta: o que Moisés vos prescreve? Deve-se notar que Jesus diz a vós, o que vos prescreve. Ele não se coloca sob a lei e denuncia que essa lei é por causa da dureza de seus corações. Aqui está a grande novidade do discurso de Cristo. É inútil discutir quando a questão é a dureza do coração. Por trás do significado imediato dessa dureza do coração, há uma dureza mais profunda, aquela que já veio com o pecado original. É preciso realmente um novo homem e um novo coração. O Criador fez o homem e a mulher para se tornarem uma só carne. Ele confiou ao homem a tarefa de dar nome às criaturas, ou seja, reconheceu a inteligência para captar a realidade das coisas. O conhecimento tipicamente racionalista permanece estéril, pois não leva a uma relação, a uma amizade. O pecado levou o homem ao nível do conhecimento sem amor. A segunda leitura nos lembra que Deus, para quem e de quem todas as coisas existem, tornasse perfeito por meio dos sofrimentos o líder que guia a salvação. Cristo, pela encarnação, derrubou o muro de separação, ou seja, a inimizade, anulando a lei feita de separações e decretos. Só os diferentes podem criar relação. Por isso, homem e mulher os criou. O nome que Adão dá ao osso dos meus ossos, a carne de sua carne, é a mulher, ou seja, a doadora de vida, porque agora haverá vida e antes não havia. Deus não é somente Pai, mas também Filho e Espírito Santo. Deus é Trindade. Nós, envenenados pelo pecado, temos a diversidade como uma ameaça e tentamos eliminá-la, cancelá-la, para estarmos seguros. Contra isso, Deus reage. Este é um pensamento imperialista. Toda a terra tem uma só língua e as mesmas palavras, segundo o livro do Gênesis. Assim, todos iguais, nos tornamos tijolos e não pedras. Os tijolos são feitos com molde, são todos iguais, enquanto as pedras, mesmo que cortadas, nunca serão iguais entre si. O final desta passagem do Evangelho, quando aparecem as crianças, é ainda mais precioso. Querem afastá-las porque acreditam que as palavras de Jesus não são coisas para elas, mas Jesus diz abertamente que o reino de Deus pertence àqueles que são como as crianças. A capacidade que uma criança tem de confiar é a medida da acolhida que supera toda a regra. Então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem das leituras bíblicas deste final de semana, deste domingo, vem nos convocar a enfrentar a dureza de coração. E vem mostrar que a dureza de coração
que aparece em nós tem uma raiz muito profunda, que é o pecado original. Se nós não enfrentarmos com profundidade essa questão, nós nunca vamos ser cristãos verdadeiros e nunca vamos ser como as crianças, que é a condição que Jesus colocou para os seus discípulos, encontrando realmente esta possibilidade da vida no amor. E a vida no amor é a vida no reino de Deus. É por isso que as crianças são as que estão na frente em todo esse processo de instalação no reino de Deus nesse mundo, porque o próprio Jesus, com toda a sua imensa sabedoria, com toda a sua força, que nós sabemos que se mostrou na potência de vencer a cruz, passando por ela, Jesus tinha um coração de criança. Então, ou nós vencemos essa dureza de coração no nível mais profundo, que é lá no pecado original, ou nós nunca vamos ter condições de realmente sermos autênticos seguidores e missionários de Jesus Cristo. Então, coloquemos esse propósito diante desse domingo, para que a gente possa corresponder de fato àquilo que Jesus espera de cada um de nós, seus discípulos e discípulas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E um bom domingo a todos.